Havia um homem que vivia fora de si. Ele não falava nada com nada. Ele assustava as pessoas que passavam por perto dele. Era uma pessoa completamente fora de si. Ele tinha uma força que era capaz de arrebentar correntes de ferro. Era uma pessoa que estava completamente nas mãos do mal. E quando Jesus pisou em terra após a travessia do mar da Galileia, aquele homem foi ao encontro de Jesus. E naquele momento ele adorou Jesus, ele entregou a vida dele a Cristo. E Jesus o curou. E ele começou a servir o Mestre. Ele não queria sair de perto de Cristo. Ele só queria ficar ali aos pés de Cristo. Mas Jesus tinha outros planos para a vida daquele homem. E ele disse, vai até a tua família. Fala o que aconteceu contigo. Fala o que eu fiz por ti. E aquele homem foi. E naquele dia eles seguiram caminhos opostos. Mas Jesus não deixou de ser o centro na vida daquele homem. Jesus mudou a vida dele completamente. E ele queria viver para o Mestre. Ele só queria falar de Cristo. Não importava mais tudo que tinha passado na vida dele, nada mais importava. Se ele pudesse resumir a vida dele em um só nome, ele resumiria em Jesus. Que a nossa vida seja assim. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, que a nossa vida seja resumida em um só nome, Jesus. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz na minha estrada.
servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu dancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, louvado seja o seu nome, ó Deus. Acordamos nessa manhã com vida, com saúde. Obrigado, Pai, pelas suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre cada família da nossa comunidade. Obrigado pelas suas bênçãos sobre aqueles que estão aqui hoje conosco, te adorando. Ó Pai, se existe alguém com uma tristeza no coração, passando um momento difícil, eu quero pedir que o seu Santo Espírito toque esse coração e dê a sua paz. E venha, Pai, através do seu Santo e bom Espírito, falar a cada um de nós a palavra, a mensagem que o Senhor tem para a nossa comunidade. Te peço que o seu Santo Espírito ilumine o pastor Almir ao abrir a sua palavra, que o Senhor traga a sua mensagem, Pai, para nós nessa manhã. O Senhor que está aí no seu trono, olha para nós. Nós queremos realizar os sonhos que o Senhor tem para nós, Pai. Queremos fazer o nosso melhor para o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que gostoso é estarmos juntos e adorarmos e louvarmos o nosso grande Deus. Obrigado pelos músicos por nos dirigirem nesse momento de louvor, de adoração. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco. De forma especial, quero fazer uma referência e dar as boas-vindas ao Ailaiton e a sua irmã. Nós nos compadecemos juntamente com vocês e sentimos pela perda da mãe de vocês nessa última semana. E as nossas orações estiveram unidas por vocês durante esses dias. Que Deus dê a paz e o conforto aos seus corações. Possível que tenha mais alguém passando por uma dificuldade, um momento triste. Saiba que a nossa comunidade está sempre orando para que Deus alivie os nossos sofrimentos e nos tire deles. Hoje é um sábado diferente, especial aqui na nossa comunidade. Nós teremos daqui a pouco a cerimônia da oração de ordenação pelos anciãos e pelos diáconos e diaconisas. E gostaria de convidar nesse momento o pastor Almir e a Leia para que possam vir aqui. O pastor Almir é um dos nossos anciãos e eu tenho a honra de convidá-lo para pregar mais uma vez. E acho que eu vou deixar com a senhora outra parte, né? No final eu comento mais um pouquinho sobre o significado de vocês para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Meu amigo pastor Almir, muito obrigado. Deus o abençoe, o ilumine mais uma vez ao trazer a mensagem de Deus para nós. Pastor Almir é um pastor que tem muito mais experiência que eu, muito mais caminhada no ministério, e temos tido a oportunidade de tê-lo com a sua esposa como membros aqui na nossa igreja e participando do nosso corpo de ancianato também, ou seja, do nosso ministério pastoral, nos últimos anos. Então, eu fico muito feliz e honrado em tê-los conosco. Bom dia. Em janeiro nós estivemos aqui nessa mesma situação.
e antecipamos o que não saberíamos que iria acontecer, que é a nossa saída de Manaus. Nós vamos morar em Salvador, na Bahia. Daqui a uns 10 dias no máximo, nós estaremos de mudança. E nós estamos aqui à frente para dizer algumas coisas. Não vai ser fácil. Desculpe. Nós dissemos em janeiro, e vamos repetir, que nós fizemos muitas amizades, tivemos momentos muito gratificantes aqui em Manaus, mas peço desculpas aos colegas da UNOB, tem aqui colegas da UNOB, do escritório, de tudo mais, né? Todos os nossos grupos, mas essa é a separação mais difícil para nós. Nós somos muito abençoados nessa comunidade, pastor. Melhoramos espiritualmente, Deus seja louvado por isso, e tentamos dar nossa contribuição, né? Lá no Ministério da Recepção, né, Leia? Ainda nos primórdios, né, quando a gente na sexta-feira à noite imprimia os papeizinhos de oração em casa mesmo e recortava na tesoura, e no sábado de manhã nos juntávamos a equipe aqui, no PG, 3 anos, né, no PG, lá na casa do Mendes e da Rizeuda. Foram muitos momentos. E nós queríamos de público agradecer a Deus por esse privilégio de frequentar essa comunidade. Nós vamos sair daqui melhores cristãos do que quando chegamos. E nós combinamos, eu e a Leia, em oração, que nós vamos continuar ligados de alguma forma a vocês, pedir permissão ao pastor, porque a gente não quer que isso soe como qualquer tipo de exaltação, mas nós decidimos que pelo menos até o final do ano, nós vamos continuar enviando as nossas ofertas para o Alphaville, para a construção da sede, mesmo lá em Salvador. Nós nos juntamos a vocês naquela primeira investida, nem sei quanto tempo faz, que nós tínhamos um compromisso por 12 meses e nunca mais paramos. Então essa vai ser a nossa forma de agradecer a Deus e demonstrar carinho. E lembrem-se, queridos, de que nós temos um desafio de oração que foi feito aqui sábado passado com Deus para que a gente, vocês agora, né? A gente entre na nova sede até o final do ano. Então, de coração, a gente quer agradecer tudo que vocês representaram para a nossa vida e que Deus os abençoe. Você quer falar alguma coisa? Não? Quer falar? Também sou grata a Deus por esse presente que Ele nos concedeu de moradia em Manaus por 6 anos. Aprendemos muito, as lembranças desse tempo é bastante marcante nas nossas vidas, e nós estaremos separados, espero por pouco tempo, geograficamente apenas, porque na missão estamos compromissados com o nosso Senhor, até que Ele volte. E nós vamos nos encontrar todos novamente e sermos felizes aí eternamente. Que continuemos firmes e as surpresas que Deus tem para nós, na nossa vida, a gente nem imagina as coisas maravilhosas que a gente recebe. Então você confie nisso, porque Deus fará grandes maravilhas nessa comunidade e lá em Salvador, onde nós estamos também compromissados com Ele. Muito obrigada a todos vocês por nos receberem, nos abraçarem, nos acolherem com tanto carinho aqui nessa comunidade. Amém. Pastor Ricardo já mencionou que hoje nós teremos uma cerimônia de ordenação ao fim do sermão. Eu vou mencionar os anciãos, mas também diáconos e diaconisas serão ordenados nessa manhã. Mas eu vou mencionar os anciãos, que é o João, o Felipe, o Fausto, o Aldinei e o Hudson. Combinei com o pastor que nós vamos fazer uma mensagem que seja para os anciãos, que serão ordenados, mas também para toda a comunidade. Então eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo,
capítulo 3. É um texto básico que fala sobre as características dos anciãos e que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. Obrigado. Primeira Timóteo capítulo 3, versos 1 a 7, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, vamos trocar por ancianato hoje? Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Eu separei o que eu entendo pelo texto bíblico, 4 grupos de características que devem fazer parte do perfil do ancião, mas na verdade de cada um de nós que somos discípulos de Cristo. E o primeiro grupo está na espiritualidade, a primazia da espiritualidade. Assim como vimos na história para as crianças, Deus não vê como vê o ser humano. Deus procura aqueles que são sinceros de coração e dispostos a realizar sua obra. O real poder no discipulado emerge da espiritualidade resultante de um encontro pessoal com Cristo. E esse encontro pessoal com Cristo é através de uma vida devocional. Mas, queridos, a vida devocional não pode ser um fim em si mesma. O ponto principal não é a quantidade de tempo que eu gasto, ou o número de páginas que eu leio da Bíblia ou da lição. O ponto central da vida devocional deve ser a amizade com Deus. E essa amizade não deve cessar quando retornamos às atividades normais. Mantenha sua mente em ligação com Deus durante todo o dia. Seja sensível à sua direção, aberta a sua voz. Esse é o verdadeiro significado de orar sem cessar, de 1 Tessalonicenses 5,17. Pastor Ricardo mencionou no culto da madrugada, no último domingo, e eu concordo, de que a nossa vida cristã, ela não pode ficar só na superfície da regra, né? Obedecer às normas bíblicas, aos princípios da palavra de Deus. Essa é a parte, vamos dizer assim, mais fácil. A parte mais desafiadora é nós nos entregarmos para que Deus realize a sua vontade na nossa vida. E isso só é possível acontecer quando nós temos uma verdadeira amizade com Deus. Muitas das decisões que nós temos que tomar não tem a ver com poder ou não poder fazer. Não tem a ver com certo ou com errado, mas tem a ver com: estou permitindo que Deus fale a minha vida? O que Deus espera que eu faça nessa situação? É claro que a vida devocional, queridos, não pode se limitar apenas a sentimento, o que eu sinto. Aliás, esse é um terreno muito perigoso. Esse tipo de comunidade é sempre uma faca de 2 gumes. Porque eu posso vir aqui aos sábados de manhã e chorar, e me emocionar, e sair daqui e continuar vivendo a mesma vida. Como se aqui fosse uma espécie de, desculpa a expressão, descarrego. Então, é muito perigoso quando nós limitamos a nossa vida espiritual ao que eu sinto.
Embora o sentimento faça parte, eu também preciso de aprendizagem. E aí entra, queridos anciãos e queridos membros dessa comunidade, o lugar da palavra de Deus. É para aprender, mas não aprender somente no sentido teórico. Eu vou aprender essa verdade, não é como eu posso incorporar essa verdade. Como eu posso incorporar essa verdade? Mas além de orar, de ler a palavra, eu preciso meditar na palavra. E meditar talvez seja a coisa mais difícil para a gente fazer. Porque nós pertencemos a uma sociedade do ativismo. Ou nós queremos estar falando ou fazendo coisas o tempo inteiro. Nós precisamos aprender a meditar. E meditar não é nada mais ou menos do que ficar quieto. E esperar que Deus fale. Talvez Ele não fale audivelmente, mas Ele vai colocar uma impressão no seu coração. Aliás, eu tenho alguns testemunhos a dar nesta manhã. E eu quero dar um agora. Eu já disse isso nas unidades de escola sabatina para alguns aqui. Isso é nítido na minha vida espiritual, queridos. Todas as vezes em que houve avanços espirituais, e avanço espiritual é reforma, irmãos. Avanço espiritual é mudar para melhor. Todas as vezes que isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu num contexto de entrega a Deus, de oração, de leitura da palavra, sede de conhecer a vontade de Deus e meditação. Fazer a pergunta: o que é que o Senhor quer que eu faça? O contrário também é verdade, eu preciso dizer. Todas as vezes em que eu dei um passo atrás na minha caminhada espiritual, o contexto era um contexto onde a vida espiritual, a comunhão com Deus, não era prioridade na minha vida. Isso para mim é muito nítido. Então, eu quero fazer esse apelo nessa última oportunidade diante dessa comunidade. Pergunte para Deus, em quais pontos de fraqueza espiritual o Senhor quer agora trabalhar na minha vida? Peça a Deus que o ajude a perceber os seus verdadeiros motivos. Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há alguma coisa em mim que o Senhor precisa transformar. Sobretudo, queridos, eu vos recomendo pensar sobre a pessoa de Deus. Nós não precisamos de nenhum outro modelo, o nosso modelo é Cristo. Essa semana mesmo, no grupo do WhatsApp do Ancianato, eu compartilhei aquele famoso texto de Ellen White, que eu quero ler para todos nessa manhã. Faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la, a vida de Jesus, ponto por ponto, e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Não tem como contemplar a pessoa de Cristo, o nosso incomparável Salvador, e não se sentir desejoso de melhorar, de imitá-lo. Por isso Satanás faz todos os esforços para que a gente não faça isso. Ele não se incomoda que você venha na igreja, ele não se incomoda que você cante, que você ore aqui, mas ele não quer que a gente fixe os olhos em Cristo. Porque se os nossos olhos se fixarem em Cristo, nós seremos transformados. Essa é uma decisão que nós temos que fazer. Bom, uma outra característica do líder, do discípulo de Deus, de Cristo, é o cuidado com a vida familiar.
Então, além do cuidado com a própria condição espiritual, o cuidado com a família, com os seus queridos. Eu não vou me demorar nisso. Nós tivemos 10 dias de oração pela família. Sábado passado, 10 horas de jejum pela família. E, inclusive, fizemos aqui um compromisso com o culto familiar. Certo, queridos? Não permita que tudo se resuma ao momento de êxtase espiritual, como foi o de sábado passado. Nós temos um compromisso feito aqui, definido. Culto matutino, culto vespertino, horário combinado com a nossa família e com Deus. No terceiro grupo de características, além da preocupação com a própria vida espiritual, preocupação com a vida espiritual da família, eu quero mencionar os relacionamentos interpessoais. Os discípulos de Cristo devem amar as pessoas. João 13:33. É essa talvez a única forma com que as pessoas crerão em Jesus, é vendo o amor manifestado na nossa vida. E nós, adventistas, essa comunidade faz parte de uma exceção. Existem outras comunidades como essa, mas são exceção. Nós, adventistas, em geral, temos a tendência de nos isolarmos das comunidades e vizinhanças das cidades em que vivemos. Há muita coisa boa para levar daqui, mas eu e minha esposa vamos levar isso, com certeza. O envolvimento de vocês com as pessoas, com os seres humanos. E eu orei bastante com a minha esposa, temeroso se deveria ou não compartilhar, e esse é o outro testemunho que eu quero dar para a comunidade. Até enviei o slide para a mídia, por questões técnicas, eles precisam receber um dia antes, mas enviei dizendo assim: vocês só vão colocar se o Espírito Santo disser para mim que tem que colocar. E a gente continua orando, e hoje de madrugada orei de novo, e entendi que o Espírito Santo quer que a gente testemunhe para vocês. Então eu vou pedir que coloque o slide, se for possível. A situação é a seguinte: enquanto vocês colocam, eu vou introduzindo a história. Algumas semanas atrás, numa sexta-feira à tarde, eu acho, né, Leia? A gente estava no nosso elevador, o nosso prédio, o elevador é muito lento, né? E nós moramos no 10º andar. E aí uma família estranha estava no elevador e nós começamos a conversar com eles, né? O elevador lento, 10 andares, eles iam morar no 11. Aí rapidamente ali, quem vocês são? Somos do Nordeste. Estava a esposa, 3 filhos. Meu esposo é militar, transferido para Manaus. E aí a gente falou que a gente não era de Manaus, nós morávamos aqui há alguns anos e tal. E ok. O elevador abriu a porta no 10º andar, nós descemos e eles subiram mais um andar. Aí, alguma coisa ficou me incomodando no meu coração naquele final de semana. Aí, na madrugada do domingo, quando a gente fez o nosso culto de manhãzinha, quando a gente acordou, eu virei para ela e falei: Leia, tem alguma coisa me dizendo que a gente deveria tentar ajudar esses vizinhos. Eu não sei, estão chegando, é tão difícil chegar num lugar novo, né? A gente vai sentir isso agora novamente. Falei, mas como é que eu vou fazer, né? Eles viram a gente uma vez na vida, como é que eu vou bater na porta deles domingo de manhã? Eles vão ficar até meio preocupados, que hoje em dia isso é tão raro que vão ficar com medo. Como que nós vamos fazer? Eu falei, eu já sei. Vamos escrever um bilhete. E eu vou colocar embaixo da porta. E sumo. Se eles virem o bilhete e quiserem ajuda, eles vão nos procurar. E o bilhete está aqui. Não sei se eu vou conseguir ler daqui. Não tem como colocar naquela tela também? Não, né? Olá, novos vizinhos, somos a Léia e o Almir, com quem vocês se encontraram no elevador ontem pela manhã. Eu acho que não era anteontem, não sei bem se foi no sábado, não lembro, mas isso era um domingo. Somos moradores do apartamento 1003 e tal. Eu vou resumir. Aí eu disse, olha, vocês estão se mudando, de repente vocês não têm ferramenta. Eu não tenho muitas ferramentas, mas se precisar de chave de fenda e martelo, tenho. Né? De repente vocês têm que lavar roupa e não tem a máquina de lavar ainda, pode lavar aqui, ou pode trazer a roupa porque tem varal, ou se quiser usar a internet também, eu acho que dá para fazer um gato desse sinal, é um andar só, né? A rede é tal, é só pedir a senha, vocês podem usar a internet,
E coloquei mais alguma coisa aí e falei, olha, tá aqui os nossos telefones. Aí, subi pela escada, coloquei assim, estava chovendo muito, voltei para casa. Falei, Léia, coloquei. Passou o domingo inteiro, nenhum contato. Aí, quando foi à noite, a senhora respondeu. Eu vou ler para vocês o que ela respondeu. Ela entrou no WhatsApp, né, adicionou a Léia. E ela respondeu, olá, minha querida, boa noite. Desculpa não ter falado com vocês o dia todo, mas hoje foi uma loucura. Tive que fazer mercado, fazer faxina, fazer comida, ajeitar o material escolar do nosso Miguel, que é o nosso caçulinha. Fiquei muito emocionada com tanto carinho e atenção dispensada. Desculpa, sou a Célia, meu esposo é o Valmar, temos 3 filhos, o Arthur de 19 anos, a Camila de 15 e o Miguelzinho de 5. Viemos de Brasília, mas somos nordestinos, meu esposo é do Exército. Viemos em missão para passarmos aproximadamente 2 anos. Me coloco à disposição para contribuir também no que for preciso. Obrigado pela receptividade. Não sabes o quanto me alegrei com essa carta tão linda. Me senti como se eu tivesse alguém da família por perto. Aí ela continuou. Grata a Deus por existir pessoas que no mundo são tão generosas. Atenciosamente, Célia e Valmar. Mas aí, poucos dias depois, veio a notícia, Léia e Almir vão embora de Manaus. Eu falei, não acredito. Começamos uma ponte de contato e vamos perder. Falei, vamos orar por eles. E por incrível que pareça, queridos, não nos encontramos mais. Nem um dia, nem um momento no elevador, nem na garagem. Eu falei, que estranho. Bom, uma das coisas que a gente tem que fazer quando sai de Manaus é vender os carros, né? É muito difícil levar, é complicado. E aí, eu orei a Deus, falei, Senhor, eu gostaria que a venda do carro pudesse abençoar alguém. Não só a nossa necessidade de vender um carro aqui para comprar um outro em Salvador, mas eu gostaria que esse carro fosse vendido para alguém que precise do carro. É um carro simples, né? Aí, falei, vou procurar colegas do escritório, porque a gente conhece, né? De repente eles precisam. Tanto que o carro da Léia foi vendido para um colega, que a esposa, ele tem que ficar transportando a esposa e os filhos o dia todo e não consegue, então vai ser útil para ela. Aí falou, vamos vender o meu carro agora. E aí começou uma negociação com um colega lá de Rondônia, mas eu não estava com o coração feliz. Interessado em vender, porque nós temos dia para ir embora, se não vende, como é que faz? Mas eu não queria eu não estava feliz. E aí o colega desistiu. Aí eu não sabia se eu ficava feliz porque ele desistiu, porque o meu coração não queria vender para ele, ou se eu ficava triste que agora eu tenho que vender um carro. E como é que eu faço para vender um carro? Aí na quinta-feira um outro colega falou assim, eu vou colocar no AirX. Eu falei, não coloca ainda, eu vou orar primeiro. Aí eu orei a manhã inteira de quinta-feira, na hora do almoço, coloca no AirX, vai. Mas coloca como se fosse você. Vamos ver o que vai acontecer. Aí ontem, ele começou a me avisar que um ou outro tinha se interessado, viu um anúncio, mas que tinha uma pessoa muito interessada e queria ver o carro. E aí o colega disse assim, me passa o teu localizador para a pessoa saber onde você está para ver o carro, né? No final de semana. Quando eu passei o localizador, esse meu colega ligou de volta, dizendo, olha, é uma coisa incrível. O interessado no carro mora no teu condomínio. Eu falei, no meu condomínio? Mas que coincidência. Mora na tua torre. Eu falei, na minha torre? Que andar? 11º. Qual é o apartamento? 1104. O apartamento do Valmar e da Clélia. Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo?
Aí passei um WhatsApp para ele, eu sou o Almir, você talvez não vai se lembrar, a gente se conheceu no elevador, depois a gente mandou um bilhete para você, lembro, muito obrigado, tá. Aí nós combinamos que amanhã ele vai olhar o carro. Eu não estou preocupado com a venda do carro, irmãos. Eu estou preocupado em saber o que é que Deus está querendo com essa história. Essa é a minha preocupação. Eu entendo que Deus abriu uma nova oportunidade para, de alguma forma, nós influenciarmos essas pessoas para a salvação. Eu até coloquei no WhatsApp, olha que coincidência, Valmar, mas olha, eu já quero te dizer que eu sou o tipo da pessoa que não acredita em coincidência, Valmar. Eu acredito em providência divina. E ele respondeu, eu também. Então eu não sei o que vai acontecer. Talvez a gente não consiga fazer um acordo para que ele fique com o carro. Acho que deve ser para a esposa dele, eu imagino. Mas isso não é o mais importante, irmãos. O mais importante é eu dizer para vocês que nós precisamos continuar nos envolvendo com as pessoas. A maneira mais simples, natural, não foi nada planejado. Sentimos no coração que deveríamos nos disponibilizar para essas pessoas, eles não precisaram, agora voltou de novo. Eu até espero que ele compre o carro, porque o carro já sabe vir para o Espaço Alfa, né? Então, de repente... ou para outra igreja adventista. Mas o que eu quero dizer é, queridos, o interesse pelas pessoas precisa ser uma marca do discípulo de Cristo. Sem artificialidade, natural. Nós todos somos seres humanos nesse barco à deriva, num mundo de pecado, e nós precisamos nos compreender e nos ajudar, e nós temos algo muito precioso para a vida dessas pessoas. E eu quero concluir com o quarto grupo de características do verdadeiro discípulo de Cristo. O primeiro é o cuidado com a própria vida espiritual. O segundo é o cuidado espiritual da família. O terceiro é o interesse genuíno por pessoas. E o quarto é o exemplo cristão. E eu quero convidar você a ler o último texto bíblico, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versos 7 e 8. Tito capítulo 2, versos 7 e 8. Diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Queridos irmãos em Cristo, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, de maneira muito especial no nosso país. Nós temos uma crise moral de liderança como talvez nunca enxergamos. Talvez já existisse, mas nós não havíamos enxergado. Dentro de alguns meses nós teremos a inglória decisão de escolher o mandatário da nossa nação. E não sabemos exatamente o que fazer, porque existe uma crise moral sem precedentes ao nosso redor. E por conta dessa crise moral, irmãos, nós começamos a ficar na defensiva. Ninguém mais quer ser exemplo, ninguém mais quer ser modelo, ninguém mais quer ser espelho para ninguém. Mas, queridos, nós temos que entender uma coisa. Deus trabalha através também de modelos humanos. Por isso existe a família. Para que os pais sejam o modelo
para que os filhos sigam. Por isso existem líderes espirituais na igreja. Isso não quer dizer que líderes espirituais não tenham defeitos, que líderes espirituais não errem. Todos nós somos seres humanos que estamos, infelizmente, marcados pelo pecado. Mas nós precisamos entender, queridos, que seja com a nossa própria família, seja com a nossa vizinhança, seja com os nossos colegas de trabalho, seja na sala de aula, onde for, nós estamos sendo referência para alguém. Eu sempre digo para minha esposa, cada lugar novo que nós chegamos, eu digo, querida, qual é a impressão que nós vamos deixar para as pessoas com quem nós convivermos aqui? Nós estamos deixando a região noroeste do Brasil. E a minha preocupação é, o que será que a minha secretária lá na União pensa? Será que a convivência comigo abençoa a vida daquela pessoa? O que será que os outros que estão ao meu redor, como eles se sentem em relação a ser ou não abençoados por nós? Porque, queridos, é óbvio que Deus conta conosco através dos ministérios aqui na comunidade. Isso faz parte do discipulado. Mas a razão principal para nós estarmos aqui, irmãos, é sermos referência espiritual para aqueles que estão ao nosso redor. Paulo não teve nenhum constrangimento de dizer para o seu auditório, para os seus leitores, sede meus imitadores. Nós devemos fugir da soberba, da arrogância, da exaltação espiritual. Nós não precisamos disso, isso não representa Cristo. Cristo era humilde, o mais humilde dos servos. Mas nós temos que nos levantar nessa geração, irmãos, e mostrarmos qual é o rumo que Deus deseja para a vida do ser humano. Portanto, nós estamos sendo referência a todo momento para as pessoas que olham para nós. Que tipo de referência nós estamos sendo? Que tipo de sentimento a nossa postura no dia a dia gera no coração das pessoas que olham para nós? Elas sentem no coração o desejo de procurar ser melhor. Elas sentem o desejo de procurar o Salvador. Não somos pessoas perfeitas, mas deveríamos ser pessoas de princípios. Tomara que a nossa vida, irmão, seja o reflexo da vida de Cristo. Para isso, precisamos priorizar a nossa amizade com Deus. Para isso, precisamos priorizar a condição espiritual da nossa família. Para isso, precisamos priorizar pessoas e não projetos ou tarefas. Para isso, precisamos ser um exemplo vivo do que o poder de Deus pode fazer num coração que se entrega sem reservas a Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê a sua graça. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Obrigado, pastor Almir. O senhor fica aqui comigo, por favor. Eu gostaria de convidar o pastor Lelis. E se tem algum outro amigo pastor ordenado aqui entre nós, gostaria de convidá-lo também para subir aqui, porque nesse momento nós teremos a oração de ordenação pelos nossos novos anciãos.
Eu gostaria de convidar o irmão João Carlos, o irmão Felipe, o Fausto, o Aldinei e o Hudson, com as suas esposas, por favor. Gostaria de convidar o irmão Cassem também, por favor. Por favor, irmão Cassem, que é o nosso primeiro ancião, fique aqui do meu lado. Obrigado, Cassem. Temos a oportunidade de ordenar o Hudson, o pastor Hudson também, ao ancianato, e participar desse processo de crescimento do pastor Hudson no ministério. Para nós é um privilégio tê-lo e compartilhar com você dessa caminhada, juntamente com a Ariela. João, Fausto, Felipe, Aldinei, Deus os escolheu antes de vocês nascerem para serem líderes do povo dele em um tempo especial da história do nosso planeta. Nós não sabemos o que nós teremos pela frente, mas se o povo de Deus fizer o que nós devemos fazer, então eu creio que nós veremos grandes coisas acontecerem dos eventos finais. E vocês terão um papel muito importante a desempenhar. Seja aqui na nossa comunidade, na nossa visão e missão de igreja local, seja em outras comunidades também. E mesmo que vocês em algum momento não sejam eleitos para serem anciãos em uma ou em outra igreja que vocês estiverem, em um ou outro momento da vida, eu queria que vocês se lembrassem que foi Deus que os chamou. Deus foi quem os chamou para liderarem o povo dele. E não importa a função ou o lugar, nós somos do ministério pastoral de Deus aqui na terra. Talvez alguém aqui não saiba, mas na igreja adventista, o ancião, ele é um pastor. E nós só temos essa nomenclatura diferente só por uma questão funcional de tempo e responsabilidades. Porque aquele que é chamado de pastor na igreja adventista, ele é uma pessoa que trabalha em tempo integral e ele é mantido pela igreja. E o ancião, ele tem a outra profissão, ele tem o trabalho dele, mas ele tem a função pastoral também, assim como o pastor. Um ancião, por exemplo, ele pode, mediante autorização do campo local, realizar batismo. O ancião ele pode dirigir Santa Ceia.
O ancião é o pastor da igreja local. E essa comunidade viu em vocês os líderes para ela. E de acordo com a Bíblia, os anciãos, eles não são escolhidos simplesmente por capacidades ou dons que eles tenham, mas eles são escolhidos por serem enxergados como homens de Deus, que têm famílias de Deus. Os anciãos, eles são escolhidos por causa das suas famílias. E é por isso que eu convidei vocês para estarem aqui, as esposas. E assim como a esposa do pastor, a esposa do ancião, ela tem um papel também muito importante diante da comunidade. Liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo. Orar e aconselhar com carinho. Guiar o povo de Deus pelo caminho que Ele nos mostrou. Então, nesse momento, nós vamos realizar aquilo que a gente tem de mais importante nesse contexto, que é a oração de imposição de mãos sobre os anciãos. E aí, eu quero convidar os nossos outros anciãos também para que se aproximem aqui, por favor. Queria que vocês fizessem parte desse momento. Os outros anciãos da nossa comunidade que já eram, subam aqui rapidamente. Ok, eu peço nesse momento a participação de todos nessa oração especial. Então, mantenha sua mente concentrada em Deus. Nós iremos nos ajoelhar aqui para a oração de imposição de mãos. Esteja em oração também conosco, orando pelos novos líderes anciãos da nossa comunidade. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, Senhor, por este momento tão singular, tão especial na história da nossa comunidade, Senhor. Quando novos líderes, 5 novos anciãos, Senhor, estarão recebendo a imposição das mãos, Senhor, num sinal da tua aprovação ao ministério que eles já têm desenvolvido junto a essa comunidade, Senhor. Então, ó Deus, nós queremos pedir que abençoes muito, muito o ministério do Hudson, do João, do Fausto, do Felipe e do Aldinei, Senhor. Que eles sejam homens de Deus, Senhor. Que eles sejam reconhecidos como líderes espirituais, Senhor. Que a família deles, de cada um deles, e por isso aqui está a esposa de cada um, Senhor, que cada família seja uma referência também para a nossa comunidade, ó Deus. Que eles sejam reconhecidos, Senhor, como homens, líderes espirituais que realmente se preocupam com as pessoas, Senhor. E que eles sejam um testemunho vivo, Senhor, um exemplo, um incentivo para toda a nossa comunidade. Então agora, Senhor, nesse instante, nós levantamos as nossas mãos e as impomos, Senhor, sobre o Aldinei, o Felipe, o Fausto, o João e o Hudson, rogando que o poder do Espírito Santo desça sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor.
Ana Carolina e a Kate irão entregar uma lembrança com carinho às esposas nesse momento. Muito bem, queridos irmãos. Isso. Uma foto aí especial com todos nesse momento. Isso. Vocês podem se juntar, por favor? Ok, para a gente registrar esse momento histórico. E se um dia eles forem se mudarem para outro lugar, a ordenação feita aqui é válida para qualquer lugar do mundo onde eles forem, sendo eleitos lá pela igreja onde fizerem parte. A ordenação é como o batismo, é um momento muito especial na vida de um servo de Deus. Ok, então uma última coisa que quero dizer para vocês: lembrem-se de que vocês não são pastores, não são líderes espirituais apenas aqui dessa comunidade. Deus os chama para serem líderes espirituais na sociedade. Jesus disse assim: eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo, né? Mas que o Senhor esteja com eles no mundo e faça deles uma luz no mundo. Então, onde vocês estiverem, vocês são pastores. Agora, mais do que nunca, são pastores, são líderes espirituais para fazer a diferença no ambiente de trabalho, na vizinhança, onde estiverem. Que Deus os abençoe. Uma salva de palmas para os nossos novos anciãos. Muito bem. Então, nesse momento, relembrando a primeira vez em que essa cerimônia de oração, de ordenação com imposição de mãos foi realizada lá no passado, na época dos apóstolos, pelos diáconos, aqueles que foram separados por Deus para trabalharem e para servirem a igreja em toda a sua estrutura, para as coisas acontecerem, para a missão de Deus acontecer. Relembrando esse momento, que eu gostaria de convidar agora os nossos novos diáconos, o irmão Renato, o irmão Eduardo, filho, o irmão Tiago, o irmão Lindenberg e o irmão João Neto. Por favor, venham aqui.
E eu convido também aqueles que são casados a trazerem a esposa, a Késia, irmã Lucilene, e também a irmã Dilma. Isso. Isso, podem vir aqui e se posicionarem aqui ao centro, por favor. Gostaria de chamar a atenção para o fato de nós termos 2 jovens aqui entre o grupo, que é o Tiago e é o Eduardo. Nós já temos um grupo de diáconos na nossa comunidade e sentiu-se a necessidade de aumentar esse número, e orações foram realizadas para Deus escolher essas pessoas. E vocês 5 foram os escolhidos para somar ao nosso grupo de diáconos. A palavra diácono, que vem do grego diaconia, ela significa serviço. E todo mundo dentro do reino de Deus precisa servir. Agora, os diáconos, eles são diferenciados. Eles são diferenciados no serviço. Vê-se o dom do serviço na vida deles. E gostaria de lembrá-los de que os diáconos, eles não apenas arrumam as coisas ou servem as mesas, como foi a primeira função deles ali na igreja apostólica, servir a mesa dos pobres, cuidar da necessidade das pessoas. Mas a gente vê Filipe como um diácono evangelista, pregando a mensagem, levando a mensagem a outros lugares. A gente vê os diáconos como apóstolos também, que são enviados e que vão. Então, é uma função muito especial dentro da igreja. Essa função que vocês já estão ocupando e que a partir de agora farão oficialmente. Então, da mesma forma como nós oramos pelos anciãos, nós oraremos agora ordenando os nossos diáconos. Eu peço atenção e a sua participação através das suas orações por eles nesse momento e posteriormente também. Eu convido os anciãos que são ordenados. Vejo aqui um amigo pastor, Marcondes, por favor, suba aqui, pastor, para participar com a gente dessa oração. E os nossos anciãos que já foram ordenados agora podem subir também para participar desse momento. Isso, nós vamos rodeá-los aqui para essa oração. Vamos nos ajoelhar. Todos chegaram? Isso. Vamos nos ajoelhar nesse momento. Esteja em oração, meditando em Deus. Participemos então juntos dessa oração tão importante. Querido Pai, há alguns séculos atrás, a tua igreja cresceu e o Senhor ordenou pessoas para cuidarem das necessidades dos novos membros do cristianismo. Séculos depois, a história se repete.
o teu povo tem crescido, esta congregação tem aumentado. E por isso surge a necessidade de mais uma vez separarmos pessoas para cuidarem das coisas desta igreja, mas acima de tudo, das pessoas que congregam aqui. Por isso, nós te suplicamos agora, como ministros ordenados, que o mesmo Espírito Santo que repousou no dia da ordenação daqueles diáconos lá, transformando uma pessoa como Estevão em um mártir, um homem que viveu e morreu por Cristo Jesus, nós agora impomos as mãos e pedimos que este mesmo Espírito Santo repouse agora sobre eles. Pedimos que eles sejam realmente capacitados a cuidar das tuas coisas sagradas e das tuas pessoas por quem Cristo morreu. Abençoa também as esposas, os filhos, abençoa o dia a dia deles, para que eles sejam diáconos aqui dentro e fora deste lugar. Abençoa eles quando eles estiverem servindo, quando eles estiverem ajudando, quando eles estiverem suprindo as necessidades das pessoas. Nós os entregamos nas tuas mãos, os separando para o teu trabalho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para os nossos novos diáconos. Muito bem, eu convido agora o irmão Roberto e os que já são diáconos a virem aqui e receberem os seus novos companheiros de trabalho. Todos nós devemos servir. Agora, estes são os líderes, são aqueles que são a referência para nós. Muito bem, nesse momento a gente vai participar de mais uma oração e fizemos assim separado também por causa da quantidade de pessoas e do espaço aqui na frente, né? Mas agora nós
convidamos um grupo muito especial que deixa o ambiente mais especial, que cuida da estrutura das nossas cerimônias, que cuida com muito carinho dos nossos batismos, Santa Ceia, também da organização aqui, que são as nossas diaconisas. Eu convido a Adriana, as novas diaconisas, Adriana, Débora, Dilma, Sidilene, Soraya, Cíntia, Selma, Lucilene, Noemi, Nilcilene, Andréia, Suziane e Daniele e Geni também. Por favor, venham aqui. A Bíblia fala não apenas de diáconos, a Bíblia fala de diaconisas também. E elas foram muito especiais no tempo da Igreja Apostólica. E sempre em toda a história, né? Tá. Muito bem. E eu quero convidar os esposos também das nossas diaconisas que venham aqui. Ok. Não sei se você sabia, mas na cerimônia da comunhão, que a gente tem os emblemas do corpo e sangue de Cristo, o pão, o suco de uva ali, o vinho não fermentado, somente os diáconos e as diaconisas que são ordenados que podem servir estes emblemas santos do corpo do nosso Salvador. Então, quando eles são separados aqui, eles são consagrados, por assim dizer, são separados para realizar uma obra que é santa, tocando em coisas santas de Deus. Tá bem? Então eu queria que vocês tivessem bem claro na mente de vocês a importância da função de vocês, a importância desse momento aqui. Algumas coisas na igreja, só vocês vão tocar as mãos, porque vocês foram separadas para isso. E a igreja foi que escolheu vocês para fazer essa obra especial. Mas acima da igreja, o Senhor Deus, mesmo antes de vocês nascerem. Agora lembrem-se, mais importante do que aquilo que vocês fazem aqui ou na comunidade, na sociedade, no mundo, para Deus, é o exemplo de vocês e da família de vocês. Mesmo aquelas que são jovens, assim como a Cíntia, são exemplos para todos. Cíntia, Débora, vocês são exemplos. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Podem chegar aqui mais pertinho. Pastor Marcos. Sim, os anciãos, por favor, podem vir aqui para participar com a gente dessa oração, circulando todo o grupo. Eu vou pedir para que o pastor Marcondes faça essa oração pelas nossas diaconisas. Senhor Deus, estamos aqui nesse santuário para mais uma vez cumprirmos requisitos junto àqueles que desempenham funções no santuário, quer dentro ou fora. Agora, Deus, uma categoria especial, que são as mulheres dessa igreja. Elas foram instruídas, orientadas sobre o trabalho que deve desenvolver na comunidade.
É preciso, Senhor, que as tuas bênçãos recaiam sobre elas, porque continuam sendo pessoas comuns, membros iguais aos outros, com diferencial da responsabilidade de dirigir, de orientar e instruir. Pois, Deus, nessa hora é que o ministério administrativo dessa igreja, eclesiástico, aqui de joelhos perante elas, juntos impomos as mãos sobre elas, pedindo que tu as consagre para o teu serviço, elas, suas famílias, o trabalho fora e dentro da igreja. Dá a elas sabedoria, tato, para administrar os conflitos que porventura vierem até elas, as dificuldades de cada um, mas primeiro, ó Deus, ajude a vida particular de cada uma delas, abençoando, protegendo e guardando-as. Nós, ó Deus, como o Evangelho aqui, todo aqui é autorizado para esse momento, nós declaramos, ó Deus, e pedimos que elas sejam consagradas para o seu serviço até a volta de Jesus. Amém, Senhor. Uma salva de palmas para as nossas novas diaconisas. Convido a Márcia e as nossas outras diaconisas que venham aqui para receber as suas novas colegas de ministério. Isso, podem se posicionar aí para uma foto especial. Aqueles que quiserem tirar uma foto das nossas novas diaconisas podem tirar. Isso. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus as abençoe. Antes de nós nos dividirmos em classes para a nossa escola sabatina,
Gostaria de relembrar a importância de nós servirmos a Deus. Vocês viram aqui algumas orações por ministérios especiais dentro da nossa igreja. E a nossa meta é: todos os membros da nossa igreja, todos são discípulos de Jesus e todos servem em pelo menos um ministério. Mas, pastor Almir, cadê a Leia? Por favor, Leia, vem aqui. Muitas pessoas fizeram questão de demonstrar carinho por vocês. E foi preparado aqui um cartão. Eu gostaria de ler o cartão, que tem a foto do nosso projeto, assim. Aos queridos irmãos Leia e Almir, hoje nosso coração está partido. Não os teremos mais entre nós. Sonhamos juntos com essa igreja. Continuaremos aqui, vocês em outro lugar. Mas em Cristo, nossos corações estarão para sempre unidos até a volta de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre e para sempre com vocês. Da comunidade do Espaço Alfa, da Igreja de Alphaville, Manaus, para vocês. E agora um verso, pastor Almir. E quando eu pensei em ler esse verso aqui, eu pensei em mim mesmo. Como nós precisamos ser lembrados. Não te mandei eu. Seja forte e corajoso. Não temas. Nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Muito obrigado pela amizade, pelo serviço à nossa comunidade, pelo carinho de vocês por nós. Deus abençoe. Deus abençoe sua filha, seu filho. Obrigado. Muito bem. Você pode dar um abraço no pastor Almir, na Leia, demonstrar carinho por eles. Eles estarão aqui alguns dias ainda em Manaus, até a viagem, né, pastor Almir? Que Deus abençoe todos esses dias de mudança. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. E agora nós iremos nos dividir em pequenos grupos para o estudo da lição da Escola Sabatina, as nossas crianças nas suas salas. Vamos todos participar juntos. E hoje à tarde